Muito bem, galera, estamos aqui acompanhando o último dia de atividade, o último dia de treino, tanto de Fluminense quanto do Manchester City. A gente já esteve no treino do Fluminense e agora estou aqui no treino do Manchester City. A primeira vez que eu estou conseguindo acompanhar aqui uma atividade do rival, porque normalmente elas conflitam, né? Hoje a gente conseguiu acompanhar a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz, do volante Felipe Melo e, na sequência, parte do treino do Fluminense e agora estamos aqui no treino do Manchester City, né? O Guardiola está passando as instruções ali no centro gramado, os jogadores fazendo um trabalho de aquecimento aqui neste momento. A última atividade do City, a última atividade do Flu, antes dessa decisão, dessa grande final de Mundial de Clubes. A expectativa, é claro, é gigantesca, é imensa por tudo que a gente vai viver aqui no estádio King Abdullah amanhã, a partir das 9 da noite, aqui em Jeddah, na Arábia Saudita, das 3 da tarde aí do Brasil. Prepare o coração, porque não sei você aí, mas eu tô cada vez mais confiante de que sim, é possível conquistar o mundo. A gente sabe que dificilmente o Diniz vai mudar a estratégia, o jeito de jogar, ele falou sobre isso na entrevista. Aliás, na entrevista de hoje, do Diniz e do Felipe Melo, foi excelente, do início ao fim, foi uma grande entrevista, das melhores que eu já vi. Eu sei que muita gente não consegue assistir porque não passa assim na íntegra, não fica disponível, mas depois eu vou disponibilizar para vocês aqui no canal e parte dessa entrevista que eu achei mais importante, dessa coletiva do Diniz, eu vou trazer aqui para vocês. Eles admitiram que de fato chamaram de falta de respeito, de idiota, de imbecil o jornalista do The Telegraph, que acabou publicando aquela crítica chamando o time do Fluminense de time de aposentado, que é um time de evento beneficente, enfim. Aquilo que eu também já falei aqui no canal do Lessa, a forma pejorativa, a forma soberba ou desleixo que a imprensa inglesa está tratando esse Mundial de Clubes. Se eles não ligam, se eles acham isso, o problema é deles, né? Vale muito pra gente e tem que valorizar demais o grande adversário. Eu acho que o Guardiola, os jogadores não pensam dessa maneira e vão respeitar certamente o Fluminense, tanto é que o Walker também concedeu entrevista coletiva e falou que é uma falta de respeito. O Guardiola preferiu não comentar, mas elogiou bastante o Fluminense e outros jogadores, os jogadores do Fluminense, como Cano, John Kennedy, Ganso, enfim. É que é natural que ele faça isso também, normalmente o Guardiola sempre faz isso. Uma última atividade que a gente não dá para imaginar mudanças no time de amanhã, não acho que o Fluminense terá mudanças no time titular, se isso acontecer realmente vai me pegar de surpresa. Se eu tivesse tido a oportunidade de perguntar ao Diniz, eu teria perguntado se num jogo como esse, diante de um adversário como esse, será que é necessário fazer mais concessões à sua filosofia de jogo do que o normal? Ou tudo que o Fluminense fez até hoje, toda a preparação, todos os treinamentos, tudo isso é suficiente para encarar o adversário, certamente o adversário mais forte, mais completo e mais difícil que o Fernando Diniz vai enfrentar à frente do comando do Fluminense? São respostas que teremos somente amanhã. Hoje não a teremos. Mas o que a gente pode discutir aqui eu acho que a fé no trabalho, a religião é de cada um, mas a fé no trabalho que está sendo feito. Acho que jogadores, comissão técnica, todos acreditam muito por tudo que o Fluminense vem construindo desde então. Uniformes, galera. O Fluminense vai jogar, para quem não sabe, de tricolor, calção grená, e o Manchester City com uniforme tradicional, camisa azul, short branco. Essa será a formação para o jogo de amanhã. O Diniz reclamou muito do gramado, vocês sabem, da diferença da altura da grama do gramado de treinamento para o campo do jogo. A FIFA chegou a cortar o gramado, mas na visão do Fluminense ainda muito distante do que é de fato o gramado principal do estádio King Abdullah. Pegando aqui um pouco mais o treinamento pegando um pouco estamos juntos aqui narrando um pouquinho dessa atividade do City aqui, que ainda faz um trabalho de aquecimento, agora mudou um pouco a atividade, o Guardiola tá por ali observando um pouco mais a distância. É parte do que a gente vai poder acompanhar aqui desse treino do City, né? Alguns poucos minutos, tá aqui, o Bernardo tá passando por ali, o Matheus Nunes, que é o brasileiro, né? O Gvardiol, o zagueiro, tá por ali, Kovacic, né? São jogadores mais conhecidos, de mais Rubem Dias, de mais relevância aqui do Manchester City, já que Haaland e Doku não treinaram. Aliás, o Fred Caldeira falou agora há pouco aqui que eles chegaram, o City chegou a divulgar um vídeo de uma atividade deles
no campo. Só que depois esse vídeo foi deletado. Então, segundo o Fred Caldeira, se fosse, por exemplo, um jogo de Premier League, provavelmente eles jogariam, provavelmente. Mas como não é, a gente sabe que, enfim, o Mundial de Clubes não é uma prioridade para o Manchester City, todo mundo sabe disso, então não há necessidade de forçar a presença do Haaland e a presença do Doku nessa final de Mundial de Clubes. Vou deixar um pouquinho vocês aqui com o som ambiente só para vocês acompanharem e sentirem um pouquinho mais o clima aqui do treino do Manchester City. Quem vocês acham que é o jogador mais perigoso desse Manchester City contra o Fluminense? O cerebral, Bernardo Silva, o organizador, o veloz, competente Julian Álvares, o Jack Grealish. Muita gente qual a porcentagem de favoritismo? Ou ainda mais? Então é isso, galera. Esse é o clima aqui no estádio, no complexo do estádio King Abdullah. Trouxe para vocês um pouquinho aqui do trabalho do Manchester City, do treino do Manchester City, essa última atividade antes da decisão. E eu vou deixar vocês com um trecho aqui da entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz e também do Felipe Melo, que falaram e deram uma entrevista simplesmente espetacular. Depois a gente vai repercutir mais aqui, falar mais sobre a coletiva do Guardiola, do Walker, mas realmente vale a pena assistir. Vou deixar um trecho aqui para vocês, para que, pelo menos o trecho que eu achei mais importante, o Diniz batendo firme mais uma vez na imprensa, não só a imprensa brasileira, mas também na imprensa inglesa, de uma forma geral, principalmente muito incomodado com essa questão das críticas aos jogadores mais velhos, aos mais veteranos. O Diniz realmente se irritou muito com isso. Eu acho que essa resposta, mais uma vez, deu um tom de que está entalado, que ainda tem alguma coisa entalada na garganta dele, e ele, enfim, reverberou mais uma vez esse discurso que ele já tinha falado um pouco nessas últimas entrevistas coletivas. Só vou pedir você aquela moral para você ligado aqui no canal do Less. Vou deixar aqui no comentário fixado aqui o link para Playbonds, que está apoiando aqui essa cobertura super especial, incrível na Arábia Saudita, em Jeddah. A Playbonds é uma parceira muito especial, tá com uma cotação também super favorável para esse jogo da final. É difícil, eu sei, pô, Less, tá de brincadeira, é complicado, vou arriscar. Cara, faz o depósito na Playbonds primeiro. Você vai ganhar um bônus de até R$500 na Playbonds, através desse link aqui, para começar. Vai ajudar demais aqui o canal, porque realmente é uma parceria que está contribuindo demais para essa cobertura. E aí, não precisa, vai com responsabilidade, pouquinho, mas a odd está alta, está favorável. Então, se você acredita no título, não tem por que não arriscar ali um pouquinho. Eu dou essa dica para vocês, porque é o que eu vou fazer. Então, corre na Playbonds, faz seu cadastro e vamos que vamos. Vou deixar aí vocês com a entrevista coletiva do Diniz. Boa tarde. Bom, eu nunca tinha escutado falar desse jornal, né? Seja porque eu joguei na Inglaterra, obviamente, ou porque não é, de repente, o maior jornal da Inglaterra, não sei. E depois que eles falaram essa bobeira, eu acabei sabendo quem são. Eles foram inteligentes, é uma forma de chamar o público, né? Cada um tem uma forma de chamar o público. As redes sociais, ela veio, dentre muitas coisas, para dar voz a muitos idiotas, né? Idiota como esse que acabou falando essa tremenda besteira. Eu penso que no futebol, você tem atletas como, por exemplo, o Endrick, que é muito jovem e que já tem uma explosão, já que muitos jogadores demoram muitos mais anos para ter, de repente, 16, 17 anos já no profissional, na seleção brasileira. Eu, por exemplo, tive minha oportunidade com 25, 26 anos, né?
Assim como existem atletas que são demasiado jovens e conseguem atuar no meio de grandes figurões, também existem atletas que têm uma certa idade já, como é o meu caso, né? E conseguem também jogar e muitas vezes atuar até melhor do que garotos, né? Então depende muito da forma com que o atleta se cuida, a forma com que o atleta ele age como profissional, a forma com que o atleta ele é disciplinado, né? Então eu jogo porque eu sou disciplinado, porque eu sou profissional, porque eu pago um preço importante, porque eu amo futebol, né? Mas coisas assim vão acontecer, sabe? Assim, vai haver pessoas que vão usar de repente da inteligência para falar coisas que são significativas e vão ter pessoas que vão usar de situações idiotas para falar, como foi o caso desse jornal. Bom, quanto à sua pergunta, aquilo foi uma fala muito espontânea da minha parte e tem muito a ver com aquilo que eu penso do futebol, com aquilo que eu penso da vida. Eu acredito de fato que no Brasil, e eu sou um brasileiro como o Felipe, um brasileiro típico, eu tenho um sangue miscigenado, meu sangue virou de índio e de negro, corre na minha veia. E tenho muito orgulho e alegria de pertencer a um país que tem muita coisa boa, mas é um país muito injusto socialmente, que exclui muita gente. Que o pobre sempre sofre mais, os jogadores de futebol, quase todos eles, são pobres. Aqueles que atingiram alto nível não, mas quase todos de origem muito pobre. Muitos têm o sangue africano correndo nas suas veias e muitos sofrem ou sofreram racismo. Muitos vieram das favelas, que aquilo tudo estava naquela minha fala espontânea. E são coisas que eu acredito e a gente representa isso. Isso e a luta contra isso, contra o racismo, contra a discriminação. Um jeito de mostrar que o futebol ele pode ser uma alavanca de ascensão social, para poucos, mas ele pode ser para muito mais gente. O Brasil pode usar o futebol como um meio de educação, para ajudar mais pessoas, para pulverizar os valores humanos por meio do jogo. Eu acho que isso que a gente tem que tentar fazer, de uma certa forma, é isso que eu faço encontrando de futebol. Mas acho que isso devia estar nas escolas. Então o futebol para mim ele não é só um jogo, é uma maneira de viver. Então os jogadores do Fluminense, eles cada vez mais vivem enquanto jogam. E a gente vai procurar nesse jogo viver da melhor forma, não dependendo única e exclusivamente do resultado. O resultado não vai definir quem é o Fluminense, como nunca definiu, como nunca também deixei que o resultado me definisse. E ele nunca define aqueles que eu estou treinando. Para mim eles são sempre bons, são sempre gigantes e são as pessoas que eu acredito ter nascido para poder ajudar. Porque você falou no final, você fala assim, a maneira de responder é fazer as coisas no campo. Eu não acho que responder é fazer as coisas no campo. Isso é uma questão de comportamento, que senão a gente vai se transformar num parecido com o cara que escreveu do telefone. Não é isso. Quando falta com respeito, a gente pode até, de repente, se motivar um pouco mais para ganhar, mas não é o resultado do jogo que vai definir se isso está errado ou não. Porque, eventualmente, aí o City ganha da gente, joga bem, e aí o cara, como você tem razão, não tem razão em nada. O resultado se vai ganhar, perder ou empatar, isso é uma falta de respeito. E a falta de respeito não tem nada a ver com a partida do jogo. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender definitivamente no jogo brasileiro, a gente tem que aprender. A gente vai achar que é legal se a gente Fluminense perder, se o City ganhasse, tá vendo? Um time de aposentado mesmo. Como muita gente no Brasil torceu, esse time ser rotulado como um time de aposentado. Não são só eles. Isso é uma coisa que a gente cultua dentro do Brasil o tempo todo. Que quem ganha o jogo são os grandes vencedores. Então não importa muito se você tem moral ou se você é desrespeitoso. Porque isso vai virar motivo de chacota e daqui a pouco a gente está rindo disso aí. Isso aí é errado, então o erro está por ele mesmo. Isso é um erro ético e moral. Não tem nada a ver com partida de futebol. Tentaram o tempo todo desqualificar o Felipe Melo aqui, desde quando eu cheguei aqui. Hoje eles estão respeitando. Ele fez uma partida brilhante. Não é que ele jogou bem. Jogar bem é uma coisa. Ele foi brilhante contra Marrocos.
Os elogios ficaram muito distantes daquilo que tentaram fazer com ele desde quando eu cheguei aqui. Mas muito distantes. Porque a gente gosta da desgraça do negócio, né? Somente com o jogador. Então a gente não tem muito respeito aqui. E nem tem a seriedade, a ética, de pelo menos depois ser na mesma proporção. E muita gente que está aqui, inclusive. Meteu o pau nele, no Marcelo, no Ganso. Há 2 meses atrás o Ganso estava sendo vaiado no Maracanã. Com esse movimento, esse retroalimento, jornalista, rede social e imprensa. E fala, tem que tirar, senão tem que jogar o Marcelo. Tudo fácil. Tudo fácil. Todas as soluções são fáceis. O único cara que é burro é o treinador quando perde. Burro pra caramba. Mas eu nunca me achei burro. E se perder amanhã, pode ganhar, perdeu e empatar. Mas se perder, esse cara nunca vai estar certo. Então a gente não vai jogar para responder. A gente vai jogar porque a gente joga por um sonho muito maior. A gente joga porque essa é a nossa vida, que é o que a gente ama fazer. A gente joga porque a gente nasceu num lugar assim, quase todos muito pobre, que a gente quer dar, principalmente a gente dá dignidade para as coisas, quando a gente tiver voz, a gente fala, vale a pena ser jogador. Mas não só para ganhar dinheiro ou para ser aclamado pela imprensa, não. A gente tem a chance de ter ascensão social, de cuidar bem dos nossos filhos, e não ficar dependendo do poder público. A gente poder ser uma voz para poder ajudar as pessoas que militam no futebol. Mas a gente, de certa forma, gosta disso aí. Então não são só eles, no Brasil tem muito disso. Muito, a gente é craque em fazer isso. Quando não ganha, a gente é fracassado da cabeça aos pés. E a gente tem que tomar cuidado para não ser imbecil como ele é, porque muitas vezes a gente se comporta como imbecil como esse cara foi, de falar isso. É muito isso, acontece muito no Brasil. E uma das coisas que me inspira a ser treinador justamente é lutar contra isso. Então em mim não vai colar. Como nunca colou. Nunca tinha ganho tiro. Ganhei tiro todo dia, só um aprendizado. E é verdade. Quando o Felipe Melo vai dar a vida que ele fez, vai ver que ele já um tiro. Que eu sei como ele estava, quando eu cheguei. E vocês sabem que era um sonho para mim trabalhar com ele. Com ele, com o Marcelo, com o Ganso e com os jovens também. E quando a gente chegou aqui no Fluminense, o Fluminense estava, a gente foi estrear contra o Palmeiras, o Fluminense estava na zona de rebaixamento, quando começou o jogo. Então quem acreditava? E é praticamente o mesmo time. Ele é um time criticado, hostilizado, tinha 7, 8 mil tricolores para assistir o jogo no Maracanã. Então esse time já venceu um monte de coisa. Amanhã, pode ser que a gente se consagre, pode ser. Mas esse time tem que ser enaltecido e muito. E esses caras mais velhos, então, esse cara chorava no ano passado várias vezes. Então aqueles que fazem aquelas críticas bobinhas, quando fez um gol contra lá contra o Corinthians, e fala, pô, fui injusto, mas muito injusto. Então na time pedir desculpa, mas ninguém pede desculpa. Mas tentaram terminar a carreira dele, não passado, tenta todo mundo. Como tentaram com o Martinelli, como tentaram com o Samuel Xavier, como vira e mexe quando a coisa foi tenta com o Ganso. Como ano passado, quando teve um jogo contra o América Mineiro, que foi a 3ª derrota civil, tentaram com o Fábio, ele fez uma declaração, e assim a gente segue. Então essa é a sua pergunta, a gente amplia e é assim mesmo que acontece. A gente aqui não vai ser o vencedor da vida, porque vai ganhar amanhã, ou porque vai perder, vai ser perdedor, não. Aqui a gente tem assim uma cultura de gente que valoriza a vida, as coisas importantes da vida. E nesse sentido, que é o mais importante, o Fluminense está cheio de jogadores campeões. Eu falei, a disciplina, amor ao esporte, amor ao futebol. Eu acho que quando você tem disciplina e quando você ama o que você faz, né, você acaba fazendo de tudo para você performar. Eu vi grandes jogadores, e quando eu falo grandes jogadores, eu falo jogadores assim que são a história do futebol, os maiores jogadores da história do futebol, ou dos. Que quando conquista tudo, o cara conquistou tudo, o cara foi um fenômeno, o cara de repente fala assim, o cara perde a vontade, o cara perde de repente o amor pelo que ele faz e acaba entrando em queda livre. Eu nunca fui assim. Eu sempre amei o que eu fiz, eu sempre quis mais, sabe? E sempre quando eu pensava ou esmorecia de repente a minha fé, eu falei assim, não vai dar, não, sabe? Eu sempre tive alguém do meu lado, como por exemplo o Diniz, para não falar nada, apenas me dar um abraço. Ano passado, eu saí do treino chorando e eu falei assim, hoje eu encerro minha carreira como atleta profissional. E o Diniz me chamou no campo assim, eu falei assim, não quero, eu estava saindo, ele me falou, só me dá um abraço, vai dar tudo certo. Aquilo dali mudou o meu pensamento, né? E eu comecei a correr atrás de estar melhor para poder performar, porque
eu sentia muitas dores no meu joelho. E graças a Deus deu tudo certo. Não posso deixar de agradecer o nome do meu Deus, porque graças a Deus deu tudo certo. Mas eu tinha pessoas ao meu redor que me ajudavam, seja no meu clube ou seja na minha casa. Eu tenho amigos de verdade, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho minha esposa, eu tenho filhos que cuidam de mim quando eu preciso. Né? Isso faz toda a diferença. Acho que por isso que 40 anos eu tenho conseguido performar, não só eu, mas como o próprio Fábio, como o Marcelo, que já tem uma certa idade também, o Ganso, o Germancano, porque nós somos profissionais disciplinados.